Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Camila Português Podcast. E nesse episódio, acho que vocês devem estar ouvindo aí, eu estou cozinhando. E eu queria trazer esse episódio para vocês porque a gente pode aprender um pouco de vocabulário, né? Quando a gente cozinha. E aí eu estou fazendo uma receitinha aqui, que é uma receita que normalmente eu faço para comer ao longo dos dias aí, pelo menos um almoço e uma janta, porque eu não consigo comer refeições assim, a mesma refeição feitas por muitos dias. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como que eu estou fazendo essa receita, como que eu faço, quem sabe você pode tentar aí também. Eu comecei cortando primeiramente a cebola e o alho e depois os tomates que eu irei usar. Então eu cortei meia cebola, dois dentes de alho e um tomate. O alho, a gente tem a cabeça do alho, são vários dentes de alho. Então eu usei 2 dentes apenas, não uma cabeça de alho inteira. Depois eu cortei o frango em filés de frango e grelhei esse frango por 3 a 4 minutos, até ele ficar bem dourado. E ficar com aquela crostinha depois de grelhado, certo? Esse frango eu normalmente coloco molho de tomate, então eu comprei tomate pelados em cubos. Eu acho ele mais natural porque normalmente não tem açúcar, então é só o tomate. Normalmente tem um regulador de acidez aqui, né? Estou vendo na embalagem neste momento. Então eu vou usar uma latinha de tomate em cubos. Eu vou ter que abrir essa latinha com um abridor de latas, e enquanto isso eu deixei o alho e a cebola dourando rapidamente, não vamos deixar muito amarelado. Vou abrir aqui essa latinha e vou inserir esse molho de tomate na minha receita, né? Junto com a cebola, o alho e o tomate que eu tinha, o tomate mesmo in natura, e vou colocar junto na minha receita. Eu vou juntar toda essa mistura e deixar isso refogando por alguns minutos. Eu mexo todos os ingredientes, a cebola, o alho e o tomate. Tem gente que prefere usar o tomate natural, mas como eu não tenho muito tempo, eu não consigo fazer muito o molho natural, então eu vou usar a latinha mesmo, que é sem açúcar, normalmente só o tomate dentro da latinha. Acho bem mais natural do que aqueles molhos de tomate pronto. Tem bastante conservante, tem algumas outras coisas no molho que a gente não sabe. Eu vou adicionar na minha receita também azeitonas e feijão preto. Eu normalmente já deixo cozido esse feijão, então eu vou adicionar junto com esse molho feijão preto e azeitonas. Normalmente eu uso uma balança para pesar os alimentos, porque eu gosto de colocar na quantidade certa da receita. Então eu tô usando uma balança para medir e eu preciso de 375 gramas de feijão preto. Eu normalmente para cozinhar feijão eu uso panela de pressão. Acho mais fácil, eu deixo o feijão de molho por algumas horas. Então adicionei aqui na panela algumas azeitonas. Como eu tô fazendo 3 porções, eu adicionei 30 azeitonas e uma lata de tomate em cubos e 375 gramas de feijão preto. Como eu disse pra vocês, eu deixo o feijão cozinhando, deixo o feijão de molho e cozinho depois pra fazer outras receitas depois. Às vezes eu faço alguns croquetes de feijão, que é uma comida mais vegetariana. A maioria dos dias eu não como carne, apesar de eu morar no Brasil e ser um dos países bem populares por churrasco.
Eu acho essa receitinha que eu tô fazendo bem saudável. Eu aprendi na pandemia, em um app quando eu tava em casa, eu tava cozinhando mais, então eu achei bem interessante. É uma forma diferente de fazer o frango, porque nessa receita você tem um molho, né? Então, molho, pra mim, geralmente, molho de tomate fica bom em tudo. Azeitonas, outra coisa que eu gosto bastante. O feijão é uma forma... A gente usa, normalmente a gente aqui no Brasil come muito arroz com feijão. Que é cada porção é diferente. Você coloca o arroz no prato, aí você tem o feijão como complemento. Então tudo é como um complemento, não é tudo misturado. Você mistura se você quiser durante o seu almoço, o seu jantar ou a refeição que você está fazendo, mas não é uma obrigação, né? Você misturar. Cada um come de um jeito aqui no Brasil. Então, eu nem sempre como arroz e feijão em todas as minhas refeições, porque geralmente é uma comida muito mais pesado pra mim. Hoje no almoço, por exemplo, eu comi um macarrão ao molho pomodoro. Como eu disse, eu sou muito fã de molho de tomate, então acho que praticamente na semana eu como muitas vezes. E hoje à noite, apesar de eu estar fazendo essa receita, eu comi salada com cebola. Eu gosto de colocar queijo parmesão ralado para dar um gosto melhor. Coloquei alguns tomates cereja. Eu gosto de cebola, então normalmente para tirar a acidez da cebola eu deixo a cebola por alguns minutos dentro de um pote com água com gelo. Eu gosto muito de ervilhas na salada, então eu também cozinhei. Eu tenho algumas ervilhas congeladas, então eu descongelei, coloquei para ferver numa panela essa ervilha para poder colocar na salada. E às vezes eu também coloco atum na minha salada, então depende do dia, depende do que eu tenho em casa. Hoje eu também coloquei na minha salada cenoura ralada, então a cenoura coloquei um pouco também, talvez umas 20, 30 gramas. Então eu coloco um pouco de cada coisa, deixo a minha salada bem colorida, tento deixar ela mais saudável possível. Lógico, às vezes com queijo, o queijo é um pouquinho mais calórico, tem algumas coisas, mas no geral é uma refeição que não tem muitas calorias, né? Então as poucas calorias que eu coloco depois é mais pra dar um sabor, deixar a salada diferente. Eu não gosto muito quando a comida fica com aquele sempre mesmo gosto, então eu gosto de variar nas minhas receitas para eu poder diversificar e não enjoar do mesmo prato. Que enjoar, vocês sabem, é quando você come todo dia, toda a refeição, aquela mesma comida, então você chega uma hora que você fala, eu não aguento mais comer essa mesma comida. Então eu gosto de variar nas minhas receitas para não enjoar, porque eu não tenho um paladar que eu consigo comer muitas vezes a mesma refeição. Então eu vario para nunca sair muito ali de comer comidas não saudáveis e tento manter um plano alimentar aí, variando as minhas receitas para poder manter a alimentação igual e saudável. O nome dessa receita que eu tô fazendo é frango mexicano, não sei se eu já mencionei antes. Eu não sei se essa comida tem no México, então vocês que são de outros países, vocês podem me dizer melhor de onde é essa receita. Então é uma receita basicamente que leva um molho à base de tomates com feijão, azeitonas. Eu coloquei uma pitadinha de pimenta e vou colocar agora uma pitada de sal. Eu normalmente gosto de colocar alguns temperinhos, então eu vou temperar com... Vou pegar aqui os temperos e vou dizendo a vocês. Cominho em pó. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira saber. Camila, eu não sei esse tempero na minha língua. Gostaria de saber qual que é. Então, vou deixar aqui na descrição. Cominho em pó. Eu tenho um tempero aqui que eu tô colocando. Eu compro, ele é descrito como tempero fit, porque ele não tem conservantes. Então ele tem vários temperos juntos no mesmo pote. Eu gosto de colocar orégano. Então uma pitada de orégano. Provavelmente vocês vão me ouvir que eu estou segurando o microfone, então não sei como vai ficar. Eu gosto também de colocar páprica picante.
Também vou colocar pimenta do reino. Acho que eu já tinha colocado, mas eu vou colocar mais um pouco. Eu gosto de comidas apimentadas. Então, pra mim, não tem problema. Então, ó, já estou alguns minutos mexendo essa receita. Já deixei por cerca de 8 a 10 minutos. O tomate ele já tá um pouco já despedaçando. Então, já tá na hora de colocar. Eu vou colocar também salsinha, que é aquelas folhas verdes que normalmente a gente coloca. Eu tenho ela in natura, ela fresca. Eu fui ao supermercado ontem, então eu normalmente perco as minhas ervas se eu não congelo. Então eu já congelei a salsinha que eu comprei ontem. Eu tenho um outro tempero na geladeira fresco que se chama coentro. É muito popular no Brasil, mas ele é bem forte e geralmente as pessoas não colocam ele em todos os pratos porque ele tem um sabor muito acentuado. Para essa receita eu não vou usar o coentro, eu vou usar a salsinha. Eu estava provando aqui a receita e vi que tá precisando de sal. Então vou acrescentar sal na minha receita. Eu normalmente coloco um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do molho, mas nesse caso eu vou usar somente sal. Eu não vou colocar açúcar nessa receita porque o frango e os outros ingredientes dão uma quebrada na acidez do molho. Mas porque não me incomoda tanto. Então vou misturar aqui o sal, os meus ingredientes e vou provar novamente. Acho que pra mim é a parte mais difícil, né? Provar a comida na hora que você está fazendo. E é um pouco de tentação, né? Porque a gente fica querendo comer mais, é difícil comer só uma pitadinha ou experimentar. Então é muito difícil. E eu provei aqui, tá tudo certo, a minha receita está pronta. E aí você fala, ai, como que é o frango mexicano? O frango, ele tá separado. Eu grelhei ele, deixei ele reservado numa outra panela. E o que eu vou fazer? Quando eu for comer o frango, eu coloco esse molho em cima do frango. O frango também está temperado. Então, vai juntar o sabor do molho com o do frango. Para mexer, eu usei uma colher de pau, porque a minha panela é de inox. Para não arranhar, eu uso ou colher de pau ou uma colher de plástico. Nesse caso, eu achei melhor uma colher de pau. Acho mais fácil para mexer a panela. A que eu tenho é uma espátula de plástico e ela é um pouco mole, então é ruim para mexer os ingredientes. Eu terminei aqui essa receita. Vou deixar aqui na descrição a receita e alguns nomes de temperos que eu citei aqui, que eu usei. Eu espero que você tenha ficado com vontade de fazer esse prato aí no país onde vocês estão, aonde vocês estão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito atípico, resolvi fazer pra vocês, porque a gente usa alguns vocabulários quando a gente tá cozinhando, a gente tem palavras específicas, costumes diferentes. Eu normalmente gosto de cozinhar, então posso trazer mais receitas pra vocês. Espero que vocês tentem fazer essa receita aí e me contem depois o que vocês acharam. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para receber o aviso aí, o alerta de outros episódios. Obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima!